Ela entrou na sua vida como uma tempestade envolta em aparência de calma. No início, tudo parecia intenso, quase viciante. A química, os olhares, a sensação de que finalmente alguém te entendia de uma forma que ninguém mais havia feito. Ela te fazia sentir especial, escolhido, como se fosse o único homem no mundo capaz de sustentar a história dela, a dor dela, o passado dela. E você, sem notar, começou a baixar a guarda. Os primeiros meses foram uma montanha-russa emocional constante. Mensagens longas, confissões profundas, promessas implícitas. Ela falava do quanto havia sofrido, de como sempre a haviam abandonado, de como você era diferente. Isso despertou algo muito concreto em você. O instinto de proteger, de cuidar, de demonstrar que desta vez seria diferente. E nesse ponto, sem perceber, você parou de pensar com clareza. 6 meses depois, a cena é outra. São 2 da tarde e você está exausto, sem razão aparente. O celular vibra e você sente um nó no estômago antes mesmo de ler a mensagem. Você se pega repassando conversas passadas, procurando erros, tentando antecipar o que fez de errado desta vez. Faz tempo que você não se lembra da última vez que se sentiu realmente tranquilo, sem aquela tensão constante flutuando no ar. Você começa a se perguntar se o problema é você. Se você se tornou inseguro, sensível, paranoico. Mas não, você não está perdendo a cabeça. O que você está vivendo é um desgaste lento, quase imperceptível, provocado por alguém que se alimenta da sua energia emocional. Pessoas tóxicas não chegam com sinais de alarme. Elas não se apresentam como vilãs. Chegam envoltas em doçura, em vulnerabilidade, em uma intensidade que você confunde com amor. O mais perigoso é que elas não parecem cruéis o tempo todo. Se fossem, você iria embora. Elas alternam momentos de afeto com distâncias inexplicáveis. Um dia elas te idealizam, no seguinte, te castigam com silêncio. Hoje você é a salvação delas, amanhã você é o culpado da tristeza delas. E esse vai-vem te mantém preso, sempre tentando voltar ao início, aquela versão dela que parecia perfeita. Pouco a pouco, seu mundo começa a encolher. Seus amigos já não são bem-vindos. Sua família não a entende. Seus sucessos a incomodam. Seus limites são interpretados como ataques. Sem perceber, você começa a ceder para evitar conflitos, a calar para não provocar lágrimas, a se adaptar para não perdê-la. E quanto mais você cede, mais poder ela obtém. É aqui que nasce a armadilha invisível. Não é uma discussão específica, nem um grito, nem uma cena exagerada. É a sensação constante de estar pisando em ovos, de viver em alerta, de sentir que algo não está certo, mas não saber explicar com palavras. E a pergunta que começa a rondar sua cabeça, embora você ainda não ouse dizê-la em voz alta, é esta: como cheguei até aqui sem perceber? O mais perigoso de uma mulher tóxica é que ela não se encaixa na imagem que você tem em mente quando pensa em alguém prejudicial. Ela não é cruel o tempo todo. Não grita sempre. Não te humilha de forma constante. Se fizesse, você teria saído correndo há meses. O verdadeiro talento dela está na ambiguidade, no jogo psicológico, em te fazer duvidar da sua própria percepção da realidade. Ela domina perfeitamente a dinâmica de empurrar e puxar. Um dia ela te diz que você é o melhor que aconteceu na vida dela, que nunca conheceu alguém como você. No dia seguinte, ela desaparece emocionalmente sem explicação. Na segunda-feira, ela te idealiza. Na terça-feira, ela te castiga com silêncio. Na quarta-feira, ela chora, dizendo que todo mundo a abandona. Na quinta-feira, ela ameaça ir embora. Na sexta-feira, você está tão confuso que já não sabe qual versão é real. E esse estado mental é exatamente onde ela precisa de você. Ela não se limita a mentir. Vai além. Cria realidades alternativas onde você sempre termina sendo o vilão e ela a vítima. Aquela discussão em que ela gritou por 1 hora não foi culpa dela. Você a provocou.
O dia em que ela revistou seu celular enquanto você dormia não foi uma invasão. Foi porque você a fez sentir insegura. A noite em que ela desapareceu sem dar explicações não foi falta de respeito. Foi porque você é controlador demais por ousar perguntar. Observe como ela transforma suas virtudes em defeitos. Sua empatia se transforma em fraqueza, que ela pode explorar. Seu sucesso a faz sentir pequena. Então ela começa a minimizá-lo. Suas amizades se tornam uma ameaça ao controle dela. Então, pouco a pouco, ela as desacredita. Sua família passa a ser o inimigo porque vê coisas que você ainda se nega a aceitar. Isso não é coincidência. Não é impulsivo. É estratégico. Ela ataca tudo o que te torna forte, estável e mentalmente saudável. O caos que ela gera não é um acidente, é o combustível dela. Quando tudo está tranquilo, ela inventa um problema. Quando você está feliz, ela encontra algo para te repreender. Quando você avança na sua vida, ela cria uma crise que exige toda a sua atenção. Ela precisa que você esteja desequilibrado, reativo, apagando incêndios constantemente. Porque um homem em calma pensa. E um homem que pensa começa a perceber que está sendo manipulado. A paz é inimiga dela. Por isso ela te mantém em tensão permanente, sempre esperando o próximo conflito, a próxima acusação, o próximo drama. E o mais inquietante é que você começa a normalizá-lo, a justificá-lo, a explicá-lo com o passado dela, com as feridas dela, com a história difícil dela. Você diz a si mesmo que, no fundo, ela é boa, que só precisa de compreensão. Mas enquanto você busca explicações, ela consolida o controle. E sem perceber, seu mundo começa a girar cada vez mais em torno do estado emocional dela. Há um momento em que seu corpo começa a entender o que sua mente ainda se nega a aceitar. Não chega como uma revelação clara, mas como pequenos sinais, cumulativos, impossíveis de ignorar. Um cansaço constante que não passa nem dormindo. Uma tensão no peito que aparece sem motivo aparente. Dores de cabeça frequentes, mudanças de peso, problemas para se concentrar. Você não está doente. Você está vivendo em estado de alerta permanente. Seu sistema nervoso está há meses preso no modo de sobrevivência, luta ou fuga. Cada mensagem, cada silêncio, cada mudança de tom ativa um alarme interno. Você se pega repassando conversas repetidamente, tentando decifrar qual versão dela você enfrentará hoje. Você não descansa de verdade, porque mesmo nos momentos de calma você sabe que não durarão. Essa incerteza constante desgasta mais do que qualquer discussão aberta. Você começa a experimentar uma contradição profunda. Ama alguém que está te machucando. E seu cérebro tenta resolver essa dissonância cognitiva buscando explicações que te tranquilizem. Você diz a si mesmo que exagera, que é sensível demais, que todos os relacionamentos são difíceis. Mas seu corpo não mente. Esse esgotamento é o preço de viver, se adaptando a um ambiente emocional instável. Você não é fraco por se sentir assim. Você está sendo corroído pouco a pouco por alguém que transformou a manipulação emocional em arte. Quando alguém te ama de verdade, seu corpo relaxa. Quando alguém te controla, seu corpo se tensiona. E o seu está há muito tempo gritando o que sua mente ainda tenta justificar. Há sinais claros que você ignora, porque não se encaixam na imagem que você quer manter. A ansiedade antes de vê-la. O estranho alívio quando ela vai embora. A sensação de paz momentânea quando não há contato. Isso não são coincidências, são avisos. É seu instinto tentando te proteger de uma ameaça que não sabe nomear. Você começa a notar que sua identidade se dilui. Já não reage como antes. Não diz o que pensa, mede cada palavra. Você se torna hipervigilante. Não porque seja inseguro, mas porque aprendeu que qualquer coisa pode ser usada contra você. E viver assim, a longo prazo, destrói qualquer um. O problema é que, quanto mais cansado você está, menos capacidade tem para tomar decisões claras.
E isso joga a favor dela. Porque um homem esgotado duvida. Um homem esgotado cede. Um homem esgotado aceita coisas que jamais teria tolerado em condições normais. Essa é a armadilha final. Ela te enfraquece o suficiente para que você comece a acreditar que não pode sair. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Se seu corpo está colapsando, não é porque o relacionamento é intenso. É porque é prejudicial. E reconhecer isso não te torna cruel nem egoísta. Te torna consciente. A pergunta já não é o que está acontecendo com ela. A pergunta começa a ser o que está acontecendo com você por continuar aqui. Há um instante específico em que algo dentro de você se quebra e, ao mesmo tempo, começa a se organizar. Não acontece com um grito nem com uma grande cena. Acontece quando, pela primeira vez, você diz não, e diz a sério. Não como ameaça, não como prova, não esperando uma reação específica. Você diz porque já não pode continuar cedendo sem se perder por completo. Observe o rosto dela nesse momento. Esse segundo de surpresa antes que a manipulação apareça. Esse brilho de raiva antes que as lágrimas cheguem. Essa incredulidade silenciosa ao perceber que desta vez você não está se curvando como sempre. Para ela, não é uma simples palavra. É uma ameaça direta ao controle dela. Porque o poder dela sempre dependeu de você não ter limites claros. Você foi treinado durante meses para acreditar que impor limites te transforma em alguém frio, egoísta, difícil. Que dizer, isso eu não aceito, é uma falta de amor. Mas a verdade é outra. Os limites não separam pessoas saudáveis, eles as revelam. São a diferença entre ser seu parceiro e ser seu prisioneiro. Entre amar alguém e desaparecer dentro dessa relação. Ela não interpreta seus limites como algo normal. Ela os vive como um ataque pessoal. Cada vez que você tenta marcar ela responde com o que sabe fazer de melhor. Culpa, vitimismo, ameaças veladas. Pensei que você me amava. Meu ex nunca me tratou assim. Você vai me abandonar como todos. Pouco a pouco ela foi te ensinando que se proteger tinha um preço emocional muito alto. E você, cansado, aprendeu a se render antes de chegar a esse ponto. Mas há algo que ela nunca te disse. Limites não são pedidos de permissão. Não são negociações. São declarações de realidade. Você não explica por que merece respeito básico. Não justifica o que precisa para estar em paz. Você simplesmente define o que está disposto a tolerar e o que não, e age em consequência. Quando você diz, não vou continuar esta conversa se você gritar, e se levanta. Quando você diz, vamos conversar quando você estiver tranquila, e sai do quarto. Sem discursos, sem explicações longas, sem entrar em debates infinitos. Porque no momento em que você tenta justificar seus limites, ela transforma suas palavras em munição. Ela as distorce. Ela as usa contra você. E aqui vem a parte que quase ninguém te avisa. Quando você estabelece um limite, não melhora imediatamente. Piora. Sempre. Ela vai testá-lo, vai cruzá-lo com mais força para verificar se desta vez é real, ou se, como sempre, você vai ceder. Ela vai chorar mais, vai gritar mais, vai ameaçar ir embora. Pode até ir e voltar como se nada tivesse acontecido. Não é caos, é um teste. Ela não está sendo difícil. Ela está verificando se seu limite é firme ou apenas uma sugestão. Porque uma mulher tóxica precisa que você não tenha limites. Daí ela obtém seu tempo, sua energia, sua estabilidade mental. E pela primeira vez, esse suprimento está em perigo. É aqui que muitos homens desistem. Confundem a intensidade da reação com ter feito algo errado. Mas, na realidade, essa reação é a prova de que você está tocando o núcleo do problema. Limites não são punições, são proteção. Não buscam controlá-la. Buscam definir quem você continua sendo dentro desta relação. Há algo que ela nunca quer que você descubra, porque no momento em que o faz, o jogo termina. Não se trata de discutir melhor,
nem de se explicar com mais clareza, nem de encontrar as palavras perfeitas que finalmente a farão entender. A única forma real de vencer é parar de jogar. E isso começa quando você decide não reagir como ela espera. Observe o padrão. Ela te envia uma mensagem ambígua, projetada para arruinar seu dia. Precisamos conversar sobre o que você fez. Sem contexto, sem detalhes. Apenas o suficiente para sua mente começar a girar. O coração acelera, o estômago se contrai, e você já está ensaiando desculpas por crimes que ainda não sabe quais são. Enquanto isso, em algum lugar, ela sorri olhando para a tela. Acabou de ocupar seu espaço mental por horas. Isso é pesca emocional. Ela lança o anzol, e você morde toda vez. Porque mulheres tóxicas não buscam resolver conflitos, buscam reações. Se você fica com raiva, ela ganha. Se você se confunde, ela ganha. Se você tenta consertar desesperadamente, ela ganha o prêmio principal. Ela se alimenta da sua resposta emocional como de uma droga. As táticas dela são sempre as mesmas. Primeiro, a granada de culpa. Suponho que não sou tão importante para você. Depois, o bumerangue da culpa. Se eu revistei seu celular foi porque você me fez sentir insegura. Em seguida, a triangulação. Seu amigo concorda comigo. E quando nada funciona, a arma nuclear. O silêncio absoluto até que você esteja disposto a aceitar qualquer coisa para ouvir a voz dela novamente. Mas aqui está o ponto de virada. Quando você não reage, quando responde com neutralidade, tudo muda. Diante do "precisamos conversar", você diz simplesmente: "De acordo, conversamos quando eu chegar em casa." E segue com seu dia. Quando ela começa a gritar, você responde: "Podemos conversar quando você estiver tranquila." E se afasta. Quando ela tenta te provocar com repreensões, você não se defende. Você diz: "Sinto que você se sinta assim", e muda de assunto. Não é frieza, é estratégia. Você não está dando a ela a substância emocional da qual ela depende. Ela lança granadas e você reage como se estivessem falando do tempo. Ela cria drama e você permanece calmo, como se estivesse assistindo a um filme chato. Ela aperta todos os botões que conhece e você age como se esses botões não estivessem mais conectados. Isso a obriga a escalar. E quando ela escala, ela se expõe. De repente, ela está gritando por uma toalha mal colocada enquanto você prepara café com calma. Ela tem uma crise por uma colega de trabalho enquanto você lê tranquilamente. Ela ameaça ir embora porque você demorou para responder a uma mensagem enquanto você faz um passeio. Sua não reação se torna um espelho. E pessoas tóxicas odeiam espelhos. Porque elas precisam te ver desestabilizado para justificar o comportamento delas. Quando você está sereno, centrado e distante, elas já não podem te culpar. E aí aparece uma verdade difícil de aceitar. O problema não é apenas que ela seja tóxica. É que você tem reagido exatamente como ela precisava. Não reagir não a muda. Muda você. E nessa mudança, começa a se romper o controle que ela exercia sobre sua vida. Por muito tempo você se convenceu de que, se a amasse o suficiente, algo nela acabaria mudando. Pensou que com mais paciência, mais compreensão ou mais sacrifício, conseguiria despertar a mulher que acreditou ver no início. Repetia a si mesmo que, no fundo, ela não era má, apenas estava ferida. E sem perceber, assumiu um papel que nunca te coube, o de salvador. Você viveu meses, talvez anos, tentando curar o que não te pertence. Quando ela estava triste, você corria para levantá-la. Quando estava irritada, você se tornava o saco de pancadas emocional dela. Quando se sentia insegura, você deixava sua vida de lado para tranquilizá-la. Pouco a pouco, você se transformou no encarregado de gerenciar o estado emocional dela, limpando cada desastre que ela mesma provocava enquanto continuava criando novos. Mas há uma verdade que liberta e dói ao mesmo tempo. Você não é o terapeuta dela, nem o pai dela, nem o centro de reabilitação dela.
Você é um homem que tem se quebrado tentando curar alguém que não quer ser curado, porque se quisesse mudar, já o teria feito. O problema não é que ela não saiba o que faz, é que não lhe se interessa parar de fazê-lo enquanto funciona para ela. Aqui aparece uma confusão perigosa. Você acredita que se distanciar é odiá-la, e isso é exatamente o que ela precisa que você pense. Sua raiva, seu ressentimento, até mesmo suas tentativas de vingança ainda são formas de conexão emocional. Para ela, qualquer emoção intensa é uma vitória. Ela preferiria sua raiva à sua indiferença, porque pelo menos assim ela continua controlando seu estado interno. A verdadeira desconexão não é desprezo. É olhar o comportamento dela com a mesma distância com que você observaria um desconhecido perdendo o controle em um supermercado. Há certa compaixão, mas zero envolvimento pessoal. Você começa a entender que as emoções dela não são sua responsabilidade. Que o trauma dela não é seu quebra-cabeça. Que a felicidade dela não é seu projeto de vida. Quando ela te liga chorando à meia-noite por um drama que ela mesma criou, você já não corre para salvá-la. Você diz: sinto que você esteja passando por isso. Espero que resolva. E continua com seu descanso. Quando ela tenta reabrir uma discussão de 6 meses atrás, você responde que não vai falar sobre isso e continua com o que estava fazendo. E se ela usa ameaças extremas para te manipular, você deixa que profissionais se encarreguem, em vez de se tornar herói novamente. A culpa aparece com força. Aquela voz interna que te diz que você está sendo cruel, que está abandonando alguém que te precisa. Mas essa voz não é sua consciência. É o condicionamento que ela instalou em você. Ela te treinou para se sentir responsável pelo bem-estar dela, e agora desativar esse programa dói. Escolher a paz te torna chato para alguém que vive de drama. E quando você para de alimentar esse caos, só há 2 opções. Ou ela intensifica o comportamento dela até ficar exposta, ou ela busca outra fonte de energia. Em ambos os casos, a verdade vem à tona. Ela nunca buscou um relacionamento, buscou um refém emocional. Aceitar que você não pode salvá-la não te torna fraco. Te devolve a si mesmo, e nesse retorno começa pela primeira vez em muito tempo sua verdadeira recuperação. Aqui surge a pergunta que mais incomoda, e que por muito tempo você evitou encarar. Não é sobre ela. Não é sobre suas manipulações, suas promessas vazias ou suas crises constantes. É sobre você. Por que você ficou tanto tempo em um relacionamento que claramente estava te destruindo? Durante meses você repetia a si mesmo que era por amor, por lealdade, por compromisso. Que você não era daqueles que abandonam quando as coisas ficam difíceis. Mas se você for honesto consigo mesmo, sabe que havia algo mais profundo operando em silêncio. Algo que te fez tolerar o que, em outro contexto, você jamais teria aceito. Talvez você tenha confundido intensidade com amor. Esse sobe e desce emocional parecia vivo, poderoso, quase viciante. Os momentos bons pareciam incríveis porque contrastavam com os ruins. E em comparação, um relacionamento tranquilo, estável, sem drama, te parecia chato. Sem perceber, você se tornou dependente da montanha-russa. Quando ela desmoronava, você se sentia necessário. Quando criava uma crise, você tinha um propósito. Você se tornou o bombeiro que, no fundo, precisava de incêndios para se sentir valioso. E ela, a piromaníaca perfeita que sempre tinha a quem culpar pela fumaça. Essa dinâmica não começou com ela. Você já a conhecia. Olhe para trás. Não é a primeira vez que algo parecido acontece com você. Aquele relacionamento em que te ameaçavam com desaparecer se você tentasse ir embora. O anterior, onde a infidelidade acabou sendo culpa sua. O outro, em que te isolaram dos seus amigos pouco a pouco. Mulheres diferentes, mesma estrutura. Não é azar, é um padrão. Algo dentro de você escolheu repetidamente pessoas emocionalmente indisponíveis, caóticas, quebradas.
Não porque você mereça, mas porque a disfunção dela se encaixava com uma ferida não resolvida em você. Quando ela te comparava com outros homens e isso te destruía, era porque você já duvidava do seu próprio valor. Quando ela retirava o afeto e você corria atrás, era porque você aprendeu que o amor se ganha à base de esforço. Quando ela chorava e te manipulava, você cedia porque em algum momento da sua vida, você aprendeu que as emoções de uma mulher eram sua responsabilidade. Aceitar isso dói, porque quebra a narrativa confortável de vítima absoluta. Sim, ela foi tóxica. Sim, manipulou. Sim, causou dano, mas você também participou ficando, justificando, voltando. Você viu os sinais de alarme e os transformou em decoração. Sentiu o respeito desaparecer e o chamou de amor. Isso não é culpa. É responsabilidade. Sua intuição soube desde o princípio. Aquela inquietação inicial, aquela sensação de que algo não se encaixava, aquele cansaço depois de cada interação. Você sempre soube. Simplesmente escolheu a validação dela acima da sua própria voz interior. Você passou horas explicando seus limites, suas necessidades, seus sentimentos, buscando as palavras perfeitas para que ela finalmente entendesse. Mas ela entendia, sempre entendeu, simplesmente não se importava. Cada explicação sua era informação que ela depois usava contra você. E aqui está a virada real. Não basta se afastar de uma pessoa tóxica. Se você não olhar por que a tolerou, repetirá na história com outro rosto diferente e o mesmo veneno. Esta parte não é confortável, mas é libertadora. Porque no momento em que você assume sua parte, você recupera o controle. E só a partir daí, você pode quebrar o ciclo de verdade. A verdadeira saída não chega quando ela muda, nem quando pede desculpas, nem quando finalmente reconhece o dano que causou. A saída começa no momento em que você decide olhar para si mesmo com uma honestidade que antes evitava. Porque ninguém pode manipular alguém que se conhece de verdade. Ninguém pode distorcer a realidade de quem confia na sua própria percepção. E ninguém pode controlar quem já se governa. O autoconhecimento não é uma ideia bonita, nem uma frase de autoajuda. É um escudo. É entender por que você reage como reage. Que feridas são ativadas quando alguém te culpa. Que necessidade surge quando alguém retira o afeto. Quando você sabe disso, a manipulação para de funcionar. Você reconhece a tentativa no mesmo instante em que ela começa. Você vê a viagem de culpa antes que ela decole. Você detecta o gaslighting porque confia mais na sua experiência do que na versão dela dos fatos. Você começa a observar o comportamento dela com distância, quase como um cientista diante de um experimento repetido. Interessante, agora vem as lágrimas. Se não funcionarem, aparecerá a raiva. Depois a ameaça de ir embora. Em seguida, o amor repentino. Já não te prende, já não te machuca, te entedia. E esse tédio é exatamente o que te torna intocável. Pessoas tóxicas buscam perfis específicos, complacentes que não sabem dizer não, salvadores que precisam se sentir necessários, pessoas que não distinguem onde elas terminam e os outros começam. Quando você se conhece, você para de emitir esses sinais. Você se torna invisível para os predadores emocionais porque já não é alimento. Proteger seu bem-estar deixa de ser negociável. Não por egoísmo, mas por sobrevivência. Você entende que se não cuidar da sua paz mental, não tem nada a oferecer a ninguém. Que se não guardar sua energia, não pode construir uma vida digna. Priorizar-se não te torna cruel, te torna responsável. No momento em que você escolhe sua paz acima da aprovação dela, o jogo termina. Ela pode chorar, mas sua tranquilidade importa mais. Ela pode ficar com raiva, mas sua saúde mental pesa mais. Ela pode ameaçar ir embora, mas sua dignidade vale mais do que a presença dela. Você não está castigando ninguém, você está decidindo o que não está disposto a sacrificar nunca mais. Aqui está a verdade final. O oposto do amor
não é o ódio, é a indiferença. E a indiferença não tem valor na economia do caos dela. Você não precisa de vingança. Você não precisa que ela entenda. Você não precisa fechar a história com uma grande cena. Basta um limite simples e claro. Desejo que você fique bem, mas preciso de distância para viver minha própria vida. A libertação não é esquecer o que aconteceu. É aprender com isso sem ficar preso. É aceitar que alguns relacionamentos foram lições, não destinos, e que soltar o ressentimento não é perdoar o imperdoável, mas deixar de permitir que ele continue ocupando espaço na sua mente. Este é o ponto onde sua vida real começa. Não quando ela muda, mas quando você escolhe não repetir o padrão. Agora a pergunta está em suas mãos e merece ser respondida com honestidade. O que você aprendeu com esta experiência e o que fará de diferente da próxima vez? Deixe nos comentários. Sua resposta pode ajudar outros homens a despertar antes de se perderem.